Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Bom, hoje a palestra vai ser sobre aceitação. O que é aceitação? Hoje em dia é difícil a pessoa aceitar a história da vida, a história da complexidade, o que ela, desde a infância e até hoje. Aceitação é uma rendição daquilo que você brigou tanto, até um dia você se rende. Quando você aceita o problema da sua história, o problema com o vício, o transtorno que você teve com o familiar, o transtorno que você teve com a esposa, com os filhos, pai e mãe, esse colapso que você está vivenciando, quando você aceita, o que acontece? Aceitar não é a maneira de você, tipo assim, eu aceito que eu tenho vício e pronto, acabou. Não é esse tipo de aceitação. Aceitação é a maneira de você o quê? Parar de guerrear contra você mesmo. Aceitação é a maneira de você brigar com você mesmo, parar de brigar com você mesmo, parar de criar situação, percepção negativa sobre você, parar de culpar, parar de condenar, parar de julgar, parar de jogar você para baixo. Aceitação é para parar de guerra. Aceitação não é concordar com o vício. Aceitação é parar de brigar com a própria verdade. É aceitar a verdade que você é, aceitar a sua realidade. Eu tenho um problema com o vício e eu sou humano para reconhecer, então eu aceito que eu sou isso, vírgula, o que eu posso fazer para melhorar agora? Pronto, o que você fez? Parou de guerrear a história do seu passado, parou de confrontar, porque eu fiz isso, porque eu entrei no vício, porque eu trouxe conflito para minha família, eu sinto culpado disso que eu fiz com o meu casamento, eu sinto culpado do que eu fiz com meus pais. Você fica guerreando o seu passado. Quanto mais você fica guerreando o seu passado, mudar o seu passado, transformando mais culpa sobre si, mais problema você vai ter. Agora, quando você aceita, não, eu tive problema com o meu passado, eu tive problema com a minha esposa, com meus filhos, com meu pai e com a minha mãe, eu trouxe muitas dores para os familiares, eu trouxe muitos sofrimentos, feridas. Pronto, beleza. Agora, a partir daqui, eu aceito essa história. Eu aceito, beleza, essa história eu aceito. Agora o que você tem que fazer? Aceitar, parar de guerrear, pronto. Agora vira, vou procurar melhorar o meu estilo de vida. Eu vou construir nova história de vida agora. Eu aceitei a minha história, eu vou aprender com o meu passado, mas agora vou melhorar a minha história de vida. Vou buscar tratamento, vou melhorar cada dia mais, vou me valorizar mais, vou me amar mais, vou me entregar mais para mim e para Deus, vou me dedicar mais. O que acontece? Opa, tudo bem? O que acontece? Você começa a construir a nova história de vida. E a briga que você tem com o seu passado, acabou. Cessou. Você não está olhando para o seu passado, você está olhando para frente. Hoje, se você vive culpando o que você fez na sua história, no seu passado, você está assim, ó. O seu corpo está para frente, mas a sua cabeça está assim, ó. Você está andando assim, ó. Andando assim. Entendeu? Então, é trazer a consciência, parar de olhar para lá, aceitar e olhar para frente. Quem vive no vício quase sempre está em guerra interna. A guerra é com a sua própria história, a guerra é com o que sente, a guerra é com quem é, e guerra com Deus, com o corpo e com a consciência. E quando você começa a viver nessa guerra, você não tem paz. Gente, quando você vive nessa guerra interna com você, ó, chega até me arrepiar, você não tem paz. Você não tem paz. Começa a aceitar o problema que você tem. Aceita, para de brigar com ela. Agradece. Ela está ali para te ensinar. Esse problema que você tem aí, ela está te ensinando.
Agradece ela. Eu agradeço por você, vício, veio para me ensinar, para eu valorizar mais a minha vida, para me olhar mais para mim, para me cuidar mais de mim, para me tornar mais dependente das minhas emoções. Obrigado, vício. Agora eu vou seguir, eu vou cuidar de mim, vou me valorizar, vou me amar, vou me respeitar, vou fugir daquilo que me faz mal. Isso é amor próprio, isso é valor próprio. Essa guerra alimenta o vício. Quanto mais você tem essa guerra, você vai alimentar o vício. O vício não nasce do prazer, o vício nasce da negação da dor. Quando você começa a negar a sua dor, você alimenta o vício. Comece a reconhecer de verdade. Quando eu tomei a consciência dessa dor que eu tinha, que a pornografia me fazia anestesiar essa dor, quando eu tomei a consciência, trabalhei na minha dor, todo o vício da pornografia perdeu a força. Perdeu a força, literalmente. Hoje eu tenho um poder de escolha. Enquanto a pessoa diz, isso não é tão grave, eu paro quando eu quiser, os problemas são do outros. Ela não está protegendo si mesma, ela está protegendo o vício. Quando você começa assim, o problema que eu tenho não é tão grave não, não é tão grave não, dá para levar. E se eu quiser parar, eu paro. Não é assim não. E quanto mais o problema você vai colocando em outros, mais você alimenta o vício. Eu quero que você entenda, a responsabilidade não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do amigo, não é da esposa, não é de ninguém, é sua. A responsabilidade é sua. E quanto mais você olhar para dentro de você, assumir essa responsabilidade, mais chance você tem de vencer esse vício. Vencer como? Olhando para a sua dor. Não combater o vício, brigar com o vício. É atravessar a sua dor. Olhar para ela, atravessa a sua dor. Atravessa onde você foi ferido. Seja a dor da rejeição, do abandono, seja a dor que você sofreu na sua infância, até a dor que vem na gestação. Essa dor ela precisa ser atravessada. Ela não precisa ser anestesiada do vício. Olha, eu vi lá no Facebook assim, um vídeo assim que um pastor colocou lá no Facebook assim, a moça estava no crack lá, pedido no crack lá, aí estava lá no vídeo assim, maldito vício. Aí coloquei lá embaixo, falei, pastor, o problema não é o vício não. O problema é a ferida que ela carrega e que alimenta o vício. O problema não é o vício, é a ferida que ela carrega. E o pastor nem comentou nada, não falou nada lá no meu comentário. Mas o problema não é o vício, é a ferida que ela carrega, que alimenta o quê? O vício. E quanto mais você combate o vício, mais você dá força para o vício. Agora, quando você combate a ferida, atravessa a sua ferida emocional, o vício perde as forças, o vício perde o domínio. O que é aceitar de verdade? Aceitar é dizer internamente, sem teatro, sem fingimento, sem hipocrisia. Aceitar, isso está acontecendo comigo, é trazer a consciência. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não controlo tudo. Existe algo em mim que está me machucando. Do jeito que está, eu não dou conta sozinho. Aceitação é um colapso de orgulho, não da dignidade. Quando você traz essa consciência, eu não consigo vencer isso sozinho. Eu preciso realmente trabalhar dentro de mim. O que você está fazendo? Você está sendo humano. Você está sendo humano. Você não está sendo orgulhoso. Você está sendo humano, reconhecendo que você precisa trabalhar nas suas feridas. Isso é humano. Aceitar a sua realidade, a história ferida do seu passado, a história dramática do seu passado, é perceber que você é humano. Para de carregar essa culpa. Quando você vai carregando essa culpa, você está aí brigando dentro de você. Você não é culpado, você é vítima. Você foi vítima de uma situação, você foi vítima de algo que aconteceu, você foi influenciado porque você não teve maturidade. O que aconteceu lá atrás, você não teve maturidade ali. Ninguém te ensinou, ninguém te explicou o que é de verdade. Todo mundo foi levado pela influência dos amigos,
da dor interna, influência de alguma situação. Então, quando você começa a aceitar, você acessa a dor do seu passado, você começa a quebrar essa culpa e começa a trazer essa leveza para a sua vida no tempo presente e para o futuro. Aí você começa a resgatar o quê? A sua dignidade, respeito, valor e amor próprio. Quando a pessoa para de sustentar uma identidade falsa e toca a essência, quer dizer, para de dar um sustento a essa história que não faz sentido. Começa a olhar para a sua essência, começa a olhar para o seu valor. A negação diz, eu sou forte. Sabe, quando você fala assim, eu sou forte, o vício não me domina, eu sou forte, no outro dia você cai. Ah, eu vou conseguir, porque eu sou capaz. No outro dia você cai de novo. Eu era assim. Ah, a partir de hoje eu vou vencer, a partir de hoje não vou mais entrar na pornografia. Chega. Depois de 2 dias, estou lá na pornografia de novo. Por quê? Quanto mais eu desafiava o vício dava gargalhada. O vício dava risada da minha cara. Por quê? Porque eu não mexi na minha dor. Agora, quando eu mexi na minha dor, o vício ficou desesperado. O vício ficou desesperado, estou ferrado. Se ele curar, eu vou perder as forças. Eu estou ferrado. Quando eu mexi na minha dor, o vício perdeu a força. Pronto, não tem mais domínio sobre mim. Eu estou no controle agora, não ele. Sem aceitação, a pessoa confunde identidade com comportamento. Quer dizer, quando a pessoa ela não aceita, ela fica confunde, ela fica perdida. Ela faz de tudo para agradar os outros. Ela mostra para o outro, mudei, viu? Mudei, eu estou mudando. De repente, se decepciona de novo. Por quê? O problema está o quê? Na ferida. Quem não aceita diz, eu sou um viciado. Quem não aceita, carrega essa identidade. Eu sou um viciado. Quem aceita, começa a perceber. Eu sou uma pessoa ferida que usa o vício para anestesiar algo. Quer dizer, quem aceita começa a perceber, presta atenção. Eu sou uma pessoa ferida que usa o vício para anestesiar algo. Você reconhece, não, eu uso o vício para anestesiar a minha dor. Eu estou ferido dentro de mim. Essa ferida faz eu entrar nos meus vícios. Essa ferida faz eu submeter à vontade do vício. Isso é libertador. Quando você reconhece a ferida, é libertador. Você sabe de onde começou. Você sabe. Devido à rejeição do pai, da mãe, devido à situação com o namorado, esposa, você sabe de onde começou. A influência, tudo tem uma ferida. Você não precisa destruir a sua identidade só porque você é um viciado. Não. Você tem que manter o valor, quem você é. Tipo, eu sou Edeilton. Eu tenho a minha identidade. Eu não sou um vício de pornografia. Eu sou Edeilton. Porque quando você assume que você é um viciado, você manda essa informação para o subconsciente, o subconsciente vai executar que você realmente é um viciado. Porque você não é um viciado. Você tem um nome. Você tem um nome a zelar. Você tem o seu valor. Você tem o valor si próprio. Então, quando você começa a aceitar e trazer para você essa identidade, constrói ela. A aceitação devolve a dignidade ao sujeito. Quando você aceita, você se torna mais leve. Você para de guerrear o seu passado e tudo se torna mais leve. E daqui para frente, vai vir vontade? Vai. Olha para a sua ferida. Eu entendo o vício que você está aí por causa dessa ferida, mas eu estou olhando para a minha ferida, eu vou curar a minha ferida e ela perde as forças. O paradoxo da aceitação. Aqui está a verdade que poucos entendem, tá? Aquilo que você não aceita te domina. Quando você não aceita a sua história, a sua dor, o que seja, o vício te domina. Aquilo que você aceita com a consciência começa a perder o poder. Quando você traz a consciência da sua vida, da sua realidade, que está dentro de você, o vício perde as forças. E quando o vício perde as forças, já era. E quando a pessoa luta contra a própria dor, ela precisa de anestesia. Olha só, você luta com essa dor que você tem e você busca o vício. Quanto mais você luta com essa dor, mais você busca o vício para o quê? Anestesiar a dor. Agora, quando você olha, reconhece, aceita
Comece a olhar para ela, trabalhar nela, o que acontece? O vício perde a força. E assim você consegue estar no domínio. O que o vício está tentando resolver em você? Vamos lá. Fala para mim. Nada. É trazer a consciência. Ela está para trazer a consciência que você está aqui por devido a uma ferida. Você não está aqui por causa do vício. Você está aqui por causa da ferida que está dentro de você. Então o vício... Oi? O vício é consequência da ferida aberta. Isso, exatamente. Você não está aqui por causa do vício. Eu sou viciado. Não, você está aqui por causa da ferida. Por causa da ferida. A ferida está dentro de você. É o que não foi resolvido. É isso. Você não está aqui por causa do vício. É por causa da ferida. E se você não olhar para a ferida, o problema não é o vício. Tira da sua cabeça, o problema não é o vício. É um vício, é um vício, é um vício. Não, não é o vício. É a ferida. Troca o vício para a ferida. Troca, para você ver que as coisas mudam. Comece a parar de dar poder para o vício. Comece a olhar para a sua ferida. Eu achei que até me arrepiar, ó, quando eu falo isso. Ó. Troca para você ver. Comece a olhar para a ferida. Começa. Olha para a ferida dentro de você. O problema não é o vício, não. É a ferida que está dentro de mim. O problema é a ferida que está dentro de mim. Comece a reconhecer essa ferida que está dentro de você. Comece a olhar para essa ferida. Olha para ela. Analisa ela, você vê que ela não perde as forças. Quando eu vou atender o cliente que tem o problema das drogas, eu não pergunto para ele por que esse vício. Eu pergunto para ele, por que essa ferida? Essa ferida vem da onde? Aí ele fala, a ferida vem porque meu pai não me deu atenção. A ferida vem porque meu pai me desprezou. A ferida vem porque meu pai não deu atenção, não deu amor. Meu pai deu tudo para mim, mas não deu o que eu mais precisava, atenção, amor. O que aconteceu? Os amigos vieram dar atenção como maconha, droga. E foi aí que ele usou para anestesiar a ferida que o pai dele não deu atenção. Aí a ferida, a dor está lá, aí você usa o vício para anestesiar a ferida. Se você briga contra o vício vai te matar. O vício vai te matar, vou ser bem sincero para você. Se você lutar contra o vício vai te matar. Você tem que atravessar a sua ferida. Você tem que olhar para a sua ferida. Ali é a sua ferida que trouxe o vício, não é o vício. Aceitação também é espiritual, tá? Aceitação é humilde. A humildade, a prática. Quando você aceita, você está sendo humilde. E quando a pessoa diz, mesmo que sem palavra, do jeito que eu estou, eu preciso de ajuda. Isso é aceitação. Deus não age na negação, Deus age na aceitação. Se você ficar negando essa dor, essa ferida, dando vida ao vício, Deus ele age na aceitação, na humildade, reconhecendo que você tem esse problema e Deus ele age. Se você ficar negando, não, ele não vai agir. Ele age quando você aceita, reconhece, pronto. Aí ele vai agir junto com esse processo de libertação. Deus age na verdade. O que é a verdade? Reconhecer que você tem esse problema. A graça não entra onde existe a máscara ou o fingimento. Quer dizer, a graça de Deus não entra onde tem máscara e fingimento. Ela entra onde existe rendição. Quando você se rende àquela ferida, não, eu me rendo, eu preciso de ajuda. Eu me rendo, eu preciso sair desse lugar. Eu me rendo, eu preciso dominar isso. É isso. É reconhecer isso aí. A verdade liberta, mas antes ela confronta. E quando você luta para parecer forte, o vício manda. Se você ficar assim, eu sou forte, sou capaz, bate no peito, o vício dá uma risada e da sua cara. Quando te fala assim, não, eu mando, se quiser largar, eu largo, o vício dá uma gargalhada. Agora, quando você olha para a sua ferida, aí o vício fica desesperado. Não, peraí, ele acessou e a ferida agora, se ele ser curado, ferrou. Vou perder a força, eu vou embora da vida dele. Aí ele vai estar no controle agora, perdi o domínio. Aceitar não é desistir de mudar, é parar de fugir. Parar de fugir da sua realidade, da sua dor. Você não é o seu vício. Você é a dor que nunca foi escutado. Todo mundo criticou, todo mundo viu a sua rebeldia. Todo mundo vê o seu comportamento, mas ninguém chegou em você e falou assim, por que esse comportamento? Por que essa rebeldia? Por quê? Porque ninguém te ouviu. É uma maneira de chamar atenção. A rebeldia e o comportamento nocivo é a maneira de chamar a atenção de outras pessoas para as pessoas começar a olhar para ele. A negação mantém o vício vivo e a aceitação abre espaço para a cura. Quando você nega a sua dor,
você mantém o vício. Quando você aceita a ferida, você abre espaço para a cura. Quando você para de fingir quem você é, quer dizer, começa a olhar para dentro de você de verdade, o vício perde esforço. O vício vai embora. E não é acontecer não, manter isso aí, ó. Constância. Vai chegar uma hora, você está no poder, você está no domínio, você tem essa liberdade de escolha, de poder. Aí, quando o vício perde a força, automaticamente o que entra? Propósito de vida, valor, crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento familiar, crescimento financeiro, porque o vício não tem mais domínio. Por quê? Tratou a ferida. Entendeu? Tratou a ferida. Então, eu quero que você tenha consciência que o que está dentro de você não é o vício, é a ferida. É a ferida que está dentro de você. Começa a olhar para ela, começa a observar ela, começa a analisar. E quando você fica dentro de você julgando, o tempo está passando. No momento que você está julgando, é o momento que você precisa olhar dentro de você com consciência, com presença. E aí que a sua vida vai começar a fluir naturalmente. Eu agradeço pela presença de vocês. Que Deus abençoe você. Na próxima semana, daqui 15 dias, eu vou aplicar técnica para ajudar vocês a fechar essa ferida. Tá bom?